Imagine acordar amanhã e descobrir que o quilo de carne que você comprou semana passada por R$ 40 agora custa 58. O pão francês, que era R$ 18, o quilo pulou para 23. O café, nosso companheiro de todas as manhãs, subiu pela metade do preço. Parece exagero? Infelizmente não é. Isso é exatamente o que está prestes a acontecer com milhões de brasileiros nas próximas semanas. E a maioria das pessoas ainda nem percebeu a bomba relógio que acabou de ser ativada em Brasília. Deixa eu te contar uma história que começou há apenas 48 horas, mas que vai mudar completamente a sua vida nos próximos meses. Donald Trump, que acabou de voltar à presidência dos Estados Unidos, deu um ultimato ao mundo. Qualquer país que continue fazendo negócios com o Irã vai pagar 25% de tarifa sobre tudo que exportar para os Estados Unidos. Simples assim. 25%. Agora você pode estar pensando, Marcelo, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não exporto nada, não faço negócio com o iraniano, não conheço ninguém no governo americano. Por que isso deveria me preocupar? É exatamente aí que está o problema. E é por isso que eu preciso te explicar, com calma, por que essa decisão tomada a milhares de quilômetros daqui, em Washington, vai fazer você pagar muito mais caro no supermercado no fim do mês. Vamos aos fatos. O Brasil exporta cerca de 30 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos todos os anos. Carne bovina, frango, soja, aço, aviões da Embraer, suco de laranja, café. A lista é enorme. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial, perdendo apenas para a China. Ao mesmo tempo, o Brasil tem relações comerciais com o Irã no valor de aproximadamente 3 bilhões de dólares por ano. Pode parecer pouco comparado com os americanos, mas aqui está o detalhe crucial que muda tudo. O que importamos do Irã não são produtos supérfluos, são fertilizantes. Mais especificamente, ureia e outros compostos nitrogenados que são absolutamente essenciais para a agricultura brasileira. E agora vem a pergunta de 33 bilhões de dólares, ou de reais no nosso caso. O que o governo Lula vai fazer? Se o Brasil continuar comprando fertilizantes do Irã, Trump vai colocar aquela tarifa de 25% em tudo que exportamos para lá. Isso significa que nossa carne, que já compete com argentinos, australianos e americanos, vai ficar 25% mais cara. Quem vai comprar? Ninguém. Nossos produtos vão apodrecer nos portos ou voltar para cá. Mas se o Brasil parar de comprar do Irã para agradar Trump, aí vem o outro problema. De onde vamos tirar os fertilizantes que alimentam nossa agricultura? Aqui preciso fazer uma pausa e te explicar algo que pouca gente sabe, mas que é fundamental para entender o tamanho da encrenca. O Brasil é um gigante agrícola. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas tem um segredo sujo nisso tudo. Nós importamos cerca de 85% dos fertilizantes que usamos. Isso mesmo, 85%. Sem fertilizante não tem agricultura moderna. É simples assim. Agora, o Irã nos vende fertilizantes por um preço competitivo. Se cortarmos essa relação, vamos ter que comprar de outros lugares: Rússia, Canadá, países árabes. O problema é que esses fornecedores alternativos já sabem que estamos desesperados. E quando você está desesperado, o preço sobe. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais cruel. Especialistas estimam que o custo dos fertilizantes pode aumentar entre 40% e 60% se perdermos o fornecimento iraniano. E aqui está o pulo do gato. Fertilizantes representam entre 30% e 35% do custo de produção de alimentos no Brasil. Faz a conta comigo. Se o fertilizante fica 50% mais caro e ele representa um terço do custo de produção, o agricultor vai ter que repassar esse aumento. Ele não tem escolha. Ele não vai produzir no prejuízo. Agora vamos ao que realmente interessa: seu bolso. Porque é aí que essa história deixa de ser sobre geopolítica e economia internacional e vira uma questão de sobrevivência para milhões de famílias brasileiras. Os economistas que acompanho, gente séria que trabalha com números, não com achismos, já começaram a fazer as projeções. E olha, não são bonitas. Vamos começar pela carne, porque é onde vai doer mais. A previsão é de aumento de 45% nos próximos meses. Por quê? Porque o gado precisa comer. E o que o gado come? Ração feita de milho e soja. E o que milho e soja precisam para crescer? Fertilizantes. Muito fertilizante.
Se os fertilizantes ficam caros, plantar milho e soja fica caro. Se plantar fica caro, a ração fica cara. Se a ração fica cara, criar gado fica caro. E se criar gado fica caro, a carne que chega no seu prato fica cara. Aquele churrasco de domingo, esquece. Aquele bife que você comia 2 vezes por semana, vai virar luxo. E não estou falando de picanha ou filé mignon. Estou falando de acém, de músculo, dos cortes mais simples que as famílias brasileiras conseguem comprar. 45% de aumento significa que se você gastava R$ 200 por mês em carne, vai passar a gastar 290. É quase R$ 100 a mais todo mês, só em carne. E o pior, não é só a carne bovina. Frango, porco, tudo vai subir na mesma proporção, porque tudo depende da mesma cadeia. Grãos, fertilizantes, ração. O pão francês, esse herói do café da manhã brasileiro, está previsto para subir 30%. Mas, Marcelo, pão é feito de trigo e a gente importa trigo. O que fertilizante tem a ver com isso? Olha, é mais complicado do que parece. O trigo que a gente importa está em dólar. E sabe o que está acontecendo com o dólar agora? Está disparando. Por quê? Porque os investidores estão em pânico com essa crise toda. Quando tem instabilidade política e econômica no Brasil, o que acontece? O dinheiro estrangeiro foge. Os investidores vendem seus reais e compram dólares. E quando muita gente quer comprar dólar, o preço do dólar sobe. Nas últimas 48 horas, o real já desvalorizou 8% em relação ao dólar. Isso significa que importar trigo ficou 8% mais caro instantaneamente, e a tendência é piorar. Além disso, tem o custo do transporte. Caminhões usam diesel. Diesel está em dólar. Dólar subiu. Transporte ficou mais caro. Padarias usam energia elétrica. E parte da nossa energia vem de termoelétricas que queimam combustível importado. Tudo está conectado. 30% no pão pode parecer menos dramático que 45% na carne, mas pensa comigo. Quantas pessoas comem pão todo dia? Quantas famílias dependem do pão como base da alimentação? É o café da manhã, é o lanche da tarde das crianças, é a janta rápida de quem chega tarde em casa. Aqui dói de um jeito especial. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. A gente literalmente inventou parte da cultura do café no planeta. E agora vamos ter que pagar 50% a mais pela nossa própria produção. Como isso é possível? Primeiro, porque grande parte do nosso café de qualidade vai para exportação, principalmente para os Estados Unidos. Se Trump colocar aquela tarifa de 25%, os americanos vão parar de comprar café brasileiro. E aí o que acontece? Os produtores vão ter um estoque enorme encalhado. Você pode pensar, ótimo, vai sobrar café aqui e o preço vai cair. Não funciona assim. Os produtores têm custos. Eles pegaram empréstimos nos bancos, compraram equipamentos, pagam funcionários. Eles não podem simplesmente vender café abaixo do custo de produção só porque o mercado externo fechou. Eles precisam recuperar o investimento. Então, o que acontece? Eles seguram o produto. Eles negociam para vender para outros países. E enquanto isso, o café interno fica escasso. E quando tem escassez, o preço sobe, mesmo que o produto seja nosso. Além disso, produzir café também depende de fertilizantes. As plantações de café são extremamente dependentes de adubação química. Sem ela, a produtividade cai pela metade em poucos anos. 50% de aumento no café significa que aquele pacote de 500 gramas que custava R$ 20 vai custar 30. Se você toma café todo dia em casa, está falando de R$ 40 a mais por mês só nisso. O prato mais brasileiro que existe, arroz com feijão, está previsto para subir 35%. Isso é quase criminoso. Arroz e feijão são a base da alimentação do povo brasileiro, especialmente das famílias mais pobres. É o que garante que ninguém passe fome, que todo mundo tenha pelo menos uma refeição decente no prato. O arroz brasileiro, em grande parte, nem é exportado para os Estados Unidos. Ele fica aqui mesmo, mas adivinha? Ele precisa de fertilizantes nitrogenados. E esses fertilizantes vinham do Irã. Sem fertilizante barato, plantar arroz fica mais caro. E tem outro problema, logística. Os caminhões que distribuem arroz pelo Brasil inteiro estão pagando mais caro no diesel. Os armazéns estão segurando o produto porque não sabem a que preço vender amanhã. Todo mundo está em pânico. O feijão é a mesma história. E olha que ironia cruel. O Brasil é autossuficiente em arroz e feijão. A gente produz o que a gente consome. Mas por causa de uma briga entre Estados Unidos e Irã,
Vamos ter que pagar 35% a mais por algo que é nosso. Agora deixa eu te contar o que está acontecendo nos bastidores, longe das câmeras, enquanto a maioria das pessoas ainda não acordou para esse pesadelo. Fontes dentro do Ministério da Agricultura me dizem que existe uma pânicozinho silencioso rolando. Reuniões de emergência acontecem desde que Trump fez o anúncio. Ministros estão refazendo orçamentos inteiros. A equipe econômica está tentando calcular cenários, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o tamanho do buraco. Um diretor de uma grande trading agrícola me confessou, em off: Marcelo, a gente está segurando o produto nos armazéns porque não sabe o que fazer. Se a gente vende agora e amanhã o preço dobra, a gente perde dinheiro. Se a gente segura demais, o produto estraga. É uma roleta russa. Supermercados já estão reportando um fenômeno estranho: compras de pânico. Gente enchendo carrinhos com arroz, feijão, óleo, macarrão, tudo que dura bastante. Por quê? Porque quem está prestando atenção sabe que os preços vão explodir. E quando todo mundo começa a estocar, o que acontece? Falta produto nas prateleiras. E quando falta produto, o preço sobe ainda mais. É uma espiral diabólica. Tem outro detalhe que pouca gente está falando: o dólar. Como eu mencionei antes, o real está despencando. Em 2 dias, perdemos 8% do valor. Isso não acontecia desde a pandemia. E sabe o que isso significa na prática? Qualquer coisa que o Brasil importa fica mais cara. Remédios, mais caros. Eletrônicos, mais caros. Peças de carro, mais caras. Até coisas básicas como embalagens plásticas para alimentos, que são feitas de petróleo importado, ficam mais caras. É um efeito cascata devastador. Agora vamos falar de política, porque essa é uma decisão política. E é importante que você entenda: não foi você quem escolheu isso. Não foi você quem decidiu fazer negócios com o Irã. Não foi você quem criou essa dependência de fertilizantes importados. Isso foi uma decisão de décadas de governos brasileiros, de esquerda e de direita, que nunca investiram seriamente em produção nacional de fertilizantes. Sempre foi mais barato importar, sempre foi mais fácil depender de fora. E agora chegou a conta. O governo Lula está diante de uma escolha impossível. Opção 1. Se o Brasil parar de comprar fertilizantes iranianos, vamos perder 3 bilhões de dólares em comércio. E mais importante, vamos perder fornecedores confiáveis e baratos. O custo dos fertilizantes vai explodir. A safra de 2026 vai ser uma tragédia. Agricultores vão quebrar. Cidades do interior que vivem do agronegócio vão entrar em colapso. Opção 2. Se o Brasil mantiver relações com o Irã, Trump coloca a tarifa de 25% em tudo que exportamos. A Embraer, orgulho da indústria brasileira, vai parar de vender aviões para companhias americanas. Nosso aço, nosso suco de laranja, nossa carne, tudo fica 25% mais caro lá fora. E aí? Ninguém compra. Fábricas fecham. Trabalhadores vão para a rua. É uma escolha entre ruim e péssimo. Entre desastre econômico imediato e desastre econômico em câmera lenta. E aqui está a parte que mais me revolta. Quem vai pagar por essa escolha? Os políticos? Os diplomatas? Os ministros? Não. Quem vai pagar é você. É a dona de casa que vai ter que cortar a carne do cardápio. É o trabalhador que vai ter que escolher entre comprar café ou pagar a conta de luz. É o aposentado que vai ver o poder de compra da sua pensão derreter como gelo no sol. Tem uma frase que eu sempre repito: política é tudo aquilo que chega na sua casa sem pedir licença. Você não escolheu essa guerra comercial. Você não votou em Trump. Você não decidiu comprar fertilizante do Irã. Mas você vai pagar por tudo isso. Porque no fim das contas, todas essas negociações internacionais, todos esses acordos comerciais, todas essas brigas geopolíticas entre potências mundiais, tudo isso vai se transformar em uma coisa muito simples: o preço que você paga no caixa do supermercado. E aqui está a verdade nua e crua: o cidadão comum não tem voz nessas decisões. Você não foi consultado se o Brasil deveria ou não fazer negócios com o Irã. Você não foi perguntado se vale a pena desafiar os Estados Unidos. Essas decisões são tomadas em Brasília, em gabinetes com ar-condicionado, por gente que ganha bem o suficiente para não se preocupar se o quilo da carne subiu 45%. Mas você vai sentir, no bolso, na mesa, na qualidade de vida. Então, o que fazer? Como se preparar para o tsunami de preços que está chegando? Primeiro, vamos ser honestos. Não tem mágica. Não tem jeito de você escapar completamente desse furacão. Se você come,
Se você mora no Brasil, você vai ser atingido. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para minimizar o dano. A primeira coisa que você precisa fazer é sentar agora, pegar um caderno, uma planilha, o que for, e fazer as contas. Quanto você gasta com alimentação por mês? Pega esse número e adiciona 30, 40%. Esse vai ser o seu novo gasto com comida nos próximos meses. Se você gasta R$ 1.000 por mês no supermercado, prepare-se para gastar 1.400. De onde vai sair esse dinheiro? Você vai ter que cortar em outro lugar. Netflix, passeios, aquela roupa nova que você estava pensando em comprar, vai ter que esperar. E olha, isso dói de falar, mas é a realidade. Você vai ter que mudar o jeito que você come. Vai ter que comer menos carne, ou comer cortes mais baratos, ou trocar o boi pelo frango, ou explorar mais os ovos que são proteína barata. Aprenda a cozinhar com menos ingredientes caros. Redescubra aquelas receitas que seus avós faziam na época de vacas magras. Isso não é vergonha nenhuma. É sobrevivência. Outra coisa, e eu não estou falando para você virar um acumulador maluco, não. Mas se você tem um pouco de dinheiro guardado e tem espaço em casa, compre produtos não perecíveis agora enquanto o preço ainda está mais ou menos controlado. Arroz, feijão, óleo, macarrão enlatados. Só não exagera, tá? Porque se todo mundo fizer estoque de pânico ao mesmo tempo, vai faltar produto nas prateleiras e o preço vai explodir ainda mais rápido. E pelo amor de Deus, fique informado. Acompanhe as notícias, entenda o que está acontecendo, porque essa crise vai evoluir. Vai ter negociações, vai ter mudanças, vai ter reviravoltas, e quanto mais você entender o que está rolando, melhor você consegue se planejar e tomar decisões. Agora tem uma coisa que é a mais importante de todas: faça barulho. Entre em contato com seu deputado, seu senador, seu vereador, exige explicações, exige soluções, manda mensagem, liga, vai no gabinete se precisar. Porque se a gente ficar quieto, se a gente aceitar isso como se fosse normal, como se fosse inevitável, os políticos vão achar que está tudo bem. E não está tudo bem. Eles precisam saber que a população está sofrendo, que tem gente passando aperto, que isso não pode continuar assim. Sabe qual é a grande lição dessa crise toda? O Brasil é um gigante com pés de barro. Somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas dependemos de fertilizantes estrangeiros. Temos petróleo, mas importamos diesel refinado. Temos recursos naturais incríveis, mas não investimos em indústria de base. Construímos uma economia toda baseada em vender commodities lá fora e importar tudo o mais. E agora, quando o cenário internacional fica turbulento, a gente dança. Essa não é a primeira vez que isso acontece, e não vai ser a última. Toda vez que tem uma crise internacional, guerra, pandemia, embargo, o que for, o Brasil sente na pele porque a gente está vulnerável. E sabe o pior? Não precisava ser assim. A gente tem tecnologia, tem terra, tem gente qualificada. A gente poderia produzir nossos próprios fertilizantes, poderia ter refinarias modernas, poderia ter uma indústria forte e diversificada que não depende tanto do humor de americanos, iranianos, russos ou quem quer que seja. Mas não fizemos. Por quê? Porque é mais caro a curto prazo, porque exige investimento, porque dá trabalho, porque é mais fácil comprar de fora. E aí chega uma hora dessas e a gente paga o preço da nossa própria preguiça estratégica. Deixa eu ser bem claro sobre uma coisa. Eu não sou pessimista por natureza. Eu acredito no Brasil. Eu acredito no povo brasileiro. A gente já passou por crises terríveis e sempre se levantou. Mas eu também não sou ingênuo. Essa situação é gravíssima. E ela vai piorar antes de melhorar. Nas próximas semanas você vai ver manchetes sobre inflação disparando. Vai ver reportagens sobre famílias que não conseguem mais comprar comida. Vai ver protestos, greves, caos social. E no meio disso tudo vai ter gente fazendo politicagem. Vai ter quem culpe o Lula, vai ter quem culpe o Trump, vai ter quem culpe o Irã, vai ter teoria da conspiração, vai ter fake news, vai ter gente aproveitando o desespero das pessoas para ganhar voto. Ignore tudo isso. Foca no que importa, cuidar de você e da sua família. Porque no fim do dia, quando você está na frente do fogão tentando fazer comida com metade dos ingredientes porque a outra metade ficou cara demais, não importa quem tem razão na briga geopolítica. Importa se tem comida no prato. Olha, eu sei que esse texto foi pesado. Eu sei que não é gostoso ouvir que as coisas vão piorar.
A gente sempre quer acreditar que vai ficar tudo bem, que é exagero, que não vai ser tão ruim assim. Mas eu prefiro te preparar para o pior. Prefiro que você esteja pronto, porque se eu estiver errado e as coisas não ficarem tão ruins, ótimo. Você vai ter feito um planejamento à toa. Mas se eu estiver certo e todos os indicadores dizem que estou, você vai estar preparado enquanto milhões de pessoas vão ser pegas de surpresa. Nos próximos meses, cada real vai valer mais do que nunca. Cada decisão de compra vai precisar ser pensada. Cada ida ao supermercado vai exigir estratégia. E lembra, isso não é culpa sua. Você não criou essa situação. Você não decidiu depender de fertilizantes iranianos. Você não começou uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mas você está vivendo as consequências. E isso é profundamente injusto. A única coisa que eu posso te dizer é: você não está sozinho nisso. São milhões de brasileiros na mesma situação. E se a gente se unir, se a gente cobrar dos nossos governantes, se a gente fizer barulho, talvez, só talvez, as coisas comecem a mudar. Porque uma coisa eu tenho certeza: não dá para continuar assim. Não dá para o Brasil ficar eternamente refém das decisões de outros países. Não dá para aceitar que o povo sempre pague o preço da incompetência política. Então prepara o bolso, prepara a cabeça e prepara para lutar. Porque o tsunami está chegando e a única pergunta que importa agora é: vamos nos afogar ou vamos aprender a nadar? A resposta depende de cada um de nós.